Esta história é uma recontagem de um famoso conto popular guatemalteco maia. Nas belas terras da Guatemala, vive um pássaro resplandecente conhecido por todos. Com suas penas verde e esmeralda cortando arcos perfeitos no céu azul, sua barriga vermelho rubi brilhando como um aviso com cada batida de asa e cabelo preto espetado em sua cabeça, o Quetzal é uma criatura amada por todos. Ele é tão amado pelo povo que se tornou o pássaro nacional da Guatemala, decorando sua bandeira, brasão e até moeda. No entanto, o Quetzal não deve sua estatura única simplesmente à sua beleza. Também lhe deve esses laços históricos e espirituais com o povo Maia Quiche da Guatemala de hoje. Anos e anos atrás, no século XVI, a Guatemala ficou mergulhada em tumulto quando conquistadores espanhóis desembarcaram em suas margens. Ávidos pelas riquezas da terra, os conquistadores se espalharam pelas terras como um maremoto, pegando o que quisessem e destruindo tudo em seu juramento. O povo maia revidou como os orgulhosos e fortes guerreiros que eram. As guerras continuaram por mais de 100 anos e até o século XVII. O sangue lavava o solo diariamente. A dor tocava quase todos os lares. Mas o povo maia se mantinha forte por muitas outras batalhas por vir. Durante uma das batalhas finais, o líder guerreiro do povo Maia Quiche, Tecum Umã, surgiu na frente. Gritos de folia e encorajamento seguiram sua chegada. Tecum Umã era um guerreiro tão estimado que vê-lo lutar entre seu povo e cair inimigo após inimigo foi o maior incentivo para seus companheiros guerreiros. Ao contrário de seus inimigos espanhóis, que vestiam uma armadura muito pesada, Tecum Umã estava vestido com roupas de guerreiro tradicional, que mostravam seu peito proeminente. No alto da sua cabeça, ele usava um cocar alto e impressionante, decorado com as penas de esmeralda de seu guia espiritual, ou nahual, como era conhecido em sua língua. Seu nahual voou acima de sua cabeça durante a batalha e seus gritos de vez em quando atraíam o olhar dos guerreiros para cima. Havia o Quetzal, orgulhoso e bonito, mesmo contra o pano de fundo doloroso abaixo. Tecum Umã era um guerreiro feroz e cortou inimigo após inimigo vestido de metal. Ao fazê-lo, seu nahual voou alto, gritando sua música e encorajando-o, avisando, gritando sua música em encorajamento ou aviso, desviando para um lado e para o outro para examinar a cena. Sempre que um inimigo o atacava de um ponto cego, o Quetzal advertia Tecum Umã, garantindo que ele seria capaz de enfrentar seu golpe. Assim,
Umã cortou inimigo após inimigo, até que finalmente ficou cara a cara com o líder de seus inimigos, Pedro Alvarado, da Espanha. Pedro de Alvarado estava sentado no alto de um enorme cavalo, um cavalo castanho. E naquele momento, ele torcia a lança longa e afiada que tinha na mão. Ele estava de olho em Tecum Umã desde que pisou no campo de batalha. Bater em lâminas com um oponente tão formidável e derrotá-lo não só faria sua carreira como soldado, também seria um golpe drástico no povo Maia Quiché, já que ele era o líder deles. Quando seus olhos se encontraram, Tecum Umã viu o homem montado no cavalo. Como ele nunca tinha visto um cavalo antes, pensou erroneamente que o cavalo e o homem eram um único ser. Um animal enorme que precisava ser derrubado. Enquanto Tecum Umã avaliava seu inimigo, Pedro de Alvarado deu aos reinos em suas mãos um forte golpe e disparou seu cavalo como uma bala de um mosquete. O animal seguiu diretamente para Tecum Umã com tanta velocidade que, se ele não se afastasse, certamente teria sido pisoteado até a morte. Pedro de Alvarado ergueu a lança no ar, preparado para dar um golpe mortal, e o Quetzal, voando acima, soltou um grito agudo de aviso. Tecum Umã se preparou e, assim que o cavalo veio sobre ele, rapidamente se esquivou para o lado. Com um único golpe, Tecum Umã bateu no cavalo. O cavalo soltou um relincho dolorido. E naquele momento, Pedro desceu, junto com sua besta de carga. Satisfeito por ter matado um animal tão grande e rápido, Tecum Umã se virou e começou a se afastar. No entanto, sem o seu conhecimento, Pedro de Alvarado estava vivo e sem ferimentos. Embora atordoado, ele já estava se esforçando para voltar. O homem se levantou, deu um passo para trás enquanto recuperava o equilíbrio e sacudiu o choque de sua queda. Quando Pedro de Alvarado pegou sua lança caída e correu para Tecum Umã, o Quetzal soltou um grito desesperado. Tecum Umã rapidamente se virou, levantando a arma para lutar. Mas já era tarde demais. No momento em que ele se virou, Pedro de Alvarado apunhalou a ponta afiada da lança no coração dele. Naquele momento, Tecum Umã olhou chocado para Pedro de Alvarado, só agora percebendo que ele não era um com o seu cavalo. Lamentando seu erro, Tecum Umã caiu no chão e o sangue jorrou do seu peito. Tendo matado seu inimigo, o líder do povo Maia Quiché, Pedro de Alvarado, se afastou. No entanto, o Quetzal não podia.
soltando uma melodia tão triste que trouxe lágrimas até aos olhos mais fortes dos guerreiros. O Quetzal desceu dos céus e aterrissou em Tecum-Umã. Ao ver que o último suspiro o havia deixado, o Quetzal deitou-se no peito, pressionando a ferida de onde seu sangue fluía. O sangue, ainda quente, ensopava as pernas, no peito e na barriga do Quetzal a cada segundo que passava. Em pouco tempo, o sangue, cujo fluxo começou a diminuir e esfriar, tingiu as penas do Quetzal de vermelho rubi. Depois que Tecum-Umã foi morto, a batalha terminou rapidamente e se perdeu para os Quiché-Maya. Mas Tecum-Umã não foi esquecido, e nem seu nahual. Tendo perdido Tecum-Umã, o Quetzal levantou o voo e desapareceu nas sombras da floresta verdejante e densa. A partir de então, sempre que um Quetzal era visto desenhando um arco de esmeralda no céu, um flash de rubi chamava a atenção das pessoas abaixo. O povo percebeu que era o sangue de Tecum-Umã, estampado para sempre nas barrigas e baús dos Quetzals da Guatemala, para nunca ser lavado. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que uma segunda coisa bizarra havia acontecido. Os Quetzals da terra pararam de cantar. Após a morte de Tecum-Umã, nenhuma pessoa foi capaz de ouvir as melodias cativantes desses pássaros magníficos, ou até mesmo ouvir seus gritos de dor. Por causa disso, o Quetzal se tornou um símbolo de Tecum-Umã, a memória de uma grande perda e o espírito guerreiro para sempre guardados no coração. Movidos por isso, muitas pessoas tentaram capturar Quetzals e mantê-los em gaiolas. No entanto, não importa quão bem eles foram tratados e cuidados, nenhum Quetzal mantido em uma gaiola foi capaz de sobreviver. Não importa se os pássaros eram mantidos em gaiolas douradas ou se eles recebiam o alimento da fera. No espaço de alguns dias, cada Quetzal, empurrado para trás das grades, deu o último suspiro. Era quase como se os Quetzals se recusassem a viver em cativeiro. Como as pessoas conseguiram entender melhor o desejo de liberdade dos Quetzals do que qualquer outra pessoa, a prática de caçar e capturar essas criaturas gloriosas foi rapidamente interrompida. À luz disso, o povo passou a ver o Quetzal como um símbolo da liberdade também. Esses significados não foram esquecidos com o tempo, nem quando os conquistadores espanhóis finalmente partiram e certamente não quando a Guatemala foi fundada. De fato, tão arraigados eles estavam no coração e na mente das pessoas. O Quetzal foi incorporado à bandeira, brasão e moeda da Guatemala, para sempre, para servir como um lembrete visual do passado e dos significados a que se referia. Quanto ao Tecum-Umã,
ele também não foi esquecido entre as páginas empoeiradas da história. Em vez disso, ele foi declarado herói nacional pelo governo da Guatemala e estátuas foram erguidas em sua homenagem para lembrá-lo para sempre.